Olá! O que a gente vai fazer aqui hoje é uma verdadeira imersão na doutrina da segurança de elite. Pensa só, a gente está juntando décadas de experiência, sabe? Desde a visão estratégica de gente como Rick Prado, lá da CIA, até a parte tática de especialistas como Jorge Heleno de Araújo. O nosso objetivo aqui é bem direto, é virar a chave na forma como se encara o risco e a preparação. É construir uma mentalidade que age, olha só, com a precisão de um cirurgião e ao mesmo tempo com a antecipação de um mestre de xadrez. E, para começar, essa frase já diz praticamente tudo. Amadores planejam táticas, profissionais planejam logística. É isso. A verdadeira excelência em segurança, bom, ela não está naquelas cenas de filme, sabe? Nos confrontos espetaculares. Não. Ela está na preparação que ninguém vê, naquele trabalho minucioso, nos detalhes que desarmam uma ameaça muito antes dela virar um problema real. Pensa bem, uma equipe pode ter os melhores atiradores do planeta, mas se a logística falhar, se não tiver um planejamento impecável por trás, toda essa força não passa de uma fachada. É o caminho certo para o fracasso. Então, para a gente entender bem esse universo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro a gente começa pelo essencial, a mentalidade do operador. Depois a gente desce para a fundação de tudo, que é o planejamento. Dali a gente avança para os círculos de proteção ativa, entra na arte do tradecraft, que são as técnicas de inteligência, e por fim a gente aborda aquele momento crítico, quando a força é inevitável. Bom, vamos lá. A mentalidade do operador. O primeiro conceito que precisa estar gravado na mente é o seguinte: a iniciativa, por padrão, é sempre do agressor. Pensa nisso. É ele quem decide quando, onde e como vai atacar. A vantagem da surpresa é toda dele. E é exatamente por isso que a segurança de elite não pode ser reativa, não pode esperar acontecer. Ela tem que ser uma verdadeira ciência da antecipação, baseada o tempo todo em prevenção. E para conseguir operar nesse nível de antecipação, existe uma ferramenta mental clássica, as cores de Cooper. Vamos focar em duas aqui. Primeiro, o estado branco. É o estado de desatenção total, sabe? Desligado. Isso, no mundo operacional, é um convite ao desastre. É um erro fatal, que só é permitido na hora de dormir. Já o padrão profissional é o oposto, é o estado amarelo. O que é isso? É uma consciência situacional constante. A pessoa não está tensa, está relaxada, mas está sempre alerta. É aquela ideia de estar com a cabeça num pivô, sabe? Escaneando o ambiente o tempo todo, procurando qualquer coisa que saia do normal, qualquer padrão estranho. Ok, mas não é só de técnica que vive um operador. E aqui a gente entra em algo fundamental, os atributos pessoais. Porque veja bem, não adianta nada ser um expert em tática se o caráter não acompanha. Integridade e honestidade, isso é a base de tudo, é o que cria confiança na equipe. Estabilidade emocional é saber usar a técnica no meio do caos sob pressão máxima. Discrição é chave. O operador não está ali para aparecer, ele tem que ser invisível. E claro, a ação proativa, que reforça tudo que a gente já falou. A melhor maneira de evitar uma emboscada é simplesmente não entrar nela. A vitória real é a que acontece sem nenhum tiro. Tudo bem? Vamos avançar. Se a mentalidade que a gente viu é tipo o software do operador, então o planejamento é a arquitetura da missão. É aqui, nessa fase, bem antes de alguém sequer pisar em campo, que uma operação é ganha ou perdida. E um planejamento profissional não é feito de qualquer jeito. Ele segue 4 fases que são, olha, inegociáveis. Primeiro, o reconhecimento. É a coleta massiva de dados, rotas, plantas, hospitais, tudo. Segundo, a logística. Lembra da primeira frase? É a espinha dorsal de tudo. Veículos, comunicação, suprimentos. Terceiro, o briefing e o ensaio. É aqui que todo mundo fica na mesma página, que a equipe se sincroniza. E por último, mas talvez o mais importante para a evolução, o debriefing. Acabou a missão, senta e analisa. O que deu certo, o que deu errado. Sem essa análise crítica, a equipe não melhora, não evolui. Beleza. Com a mentalidade certa e o planejamento feito, agora a gente pode falar da execução. E a doutrina clássica aqui é pensar a proteção em camadas, como se fossem círculos um dentro do outro. A ideia é detectar, impedir e neutralizar qualquer ameaça o mais longe possível do alvo. O círculo mais de fora é o da segurança ostensiva. A função dele é, antes de mais nada, psicológica. É a barreira visível. A presença de agentes, de viaturas, de barreiras físicas, tudo isso serve para desestimular. Aquele agressor de oportunidade menos preparado já olha e pensa 2 vezes. É o primeiro filtro. Um passo para dentro, a gente tem a segurança velada. Esses são literalmente os olhos e os ouvidos da equipe no meio do público. São agentes à paisana, que ninguém sabe que estão ali. A missão deles é identificar qualquer comportamento estranho, alguém vigiando, qualquer sinal de hostilidade, muito antes de virar um ataque. Eles são o sistema de alerta antecipado.
E por fim, o coração da operação, o círculo interno, a proteção aproximada. É a equipe que está colada no protegido, se movendo junto. A responsabilidade deles é tripla. Primeiro, cobrir o alvo, se preciso com o próprio corpo. Segundo, neutralizar uma ameaça que chegou perto demais. E terceiro, que é a prioridade máxima, tirar o protegido da zona de perigo o mais rápido possível. E falando em sair da zona de perigo, principalmente quando se está em um veículo, existe uma regra de ouro, uma regra inquebrável. Se o carro sofre um ataque, uma emboscada, a prioridade número 1 não é revidar o fogo, é sair do X. O que é o X? É a zona de morte, o ponto focal do ataque. O carro tem que continuar andando, não importa como. É por isso que lá no planejamento, variar rotas e horários é tão fundamental. É para nunca dar um X previsível para o inimigo. Muito bem. Agora a gente entra num terreno um pouco diferente. A gente vai falar da arte do tradecraft, o domínio da inteligência. É o que alguns chamam de artes sombrias. Aqui, a excelência não está na força, mas na habilidade de coletar a informação crucial, de ver tudo sem jamais ser visto. E dentro do tradecraft tem algumas técnicas que são a base de tudo. Por exemplo, as rotas de detecção de vigilância, ou SDRs. Basicamente, é usar o próprio caminho, com paradas e curvas planejadas, para descobrir se tem alguém seguindo a equipe. Outra é a identificação de ameaças, que é saber reconhecer quando o inimigo está fazendo a vigilância dele para preparar um ataque. E tem um conceito estratégico genial, nadar na corrente. Em vez de ir atrás só do soldado na ponta, o foco tem que ser no suporte logístico e financeiro do adversário. É cortar o mal pela raiz, porque é a parte mais difícil de ser substituída. Bom, chegamos ao nosso último ponto. E aqui a gente precisa ser muito claro sobre uma verdade dura dessa profissão. Se um operador precisa sacar a arma e usar, é porque algo no planejamento, na prevenção, falhou. O uso da força é o último recurso. Mas, se o confronto for inevitável, a resposta não pode ser pela metade. Ela tem que ser o que se chama de violência cirúrgica. E isso nos leva direto a um dos maiores e mais perigosos mitos que o cinema criou. A ideia de atirar na perna. Isso não existe no mundo profissional. É um conceito de amador que na vida real leva à tragédia. Por quê? Porque um tiro num braço ou numa perna não para um agressor determinado. A tática profissional busca outra coisa, o choque neurogênico. O alvo são áreas que, ao serem atingidas, causam um desligamento instantâneo do sistema nervoso. A neutralização da ameaça precisa ser imediata e total. É técnica, não achismo. Essa citação resume perfeitamente a filosofia. Meias medidas apenas trarão ferimentos. Não existe meio termo. Se o combate começou, a resposta tem que ser avassaladora, tem que ser total. O objetivo é acabar com a capacidade e, mais importante, com a vontade do oponente de continuar lutando. Hesitar, tentar uma meia medida num confronto desses, é a receita para o desastre. E para a gente amarrar tudo isso, tem uma analogia que é simplesmente perfeita. Pense na segurança de elite como o sistema imunológico do nosso corpo. A maior parte do tempo, a gente nem sabe que ele está trabalhando. Ele é invisível, está ali, só prevenindo. Mas no momento em que uma ameaça, um vírus, invade, a resposta é imediata, é massiva e é cirurgicamente precisa para eliminar aquele invasor e restaurar o equilíbrio. É exatamente assim que funciona. Então, para a gente fechar, vamos resumir os pontos principais. Primeiro, quem manda nos protocolos de segurança é o operador, não o cliente. Ponto final. Segundo, é preciso ser um segurança com dentes. O que isso quer dizer? Discreto, sempre, mas pronto para uma resposta letal e imediata se for necessário. E por último, a realidade dessa área. O sucesso é invisível. Ninguém fica sabendo. Já o fracasso? O fracasso vira notícia no mundo inteiro. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Uma pergunta que, no fundo, define o que é essa profissão. Se o sucesso é invisível e a falha é notícia mundial, qual é o verdadeiro custo da preparação? Não só o custo financeiro, mas o custo mental, o custo pessoal de viver sempre pronto para algo que se espera que nunca, jamais aconteça.